Vai existir um time skip em One Piece onde todo mundo vai envelhecer, menos Chapéus de Palha. E agora eu vou explicar por quê. O capítulo 1132 se encerra com uma frase misteriosa, abre aspas. No entanto, sobre esta vasta e magnânima terra misteriosa chamada de Elbaf, se puderem guardar uma mensagem dos meus relatos, peço que guarde este aviso no canto da sua mente. Não fique muito tempo neste lugar. Explorador Louis Arnaud. Isso tem que ter algum significado. O Louis Arnaud, inclusive, não é um personagem aleatório inventado para agora. Ele tem uma menção antiga durante o arco de Skypiea e, como o Oda bem ama, faz o arquétipo de um grande lendário aventureiro do passado. Agora, pela primeira vez, o que parecia uma especulação maluca pode se tornar fato. Após a saga de Elbaf, One Piece pode sofrer um time skip que vai mudar completamente tudo. E esse indício sobre a passagem no tempo em Elbaf não pode passar batido. Os Chapéus de Palha vão ter que ser afetados de alguma maneira, até se essa maneira for não serem afetados. Quanto mais eu penso, mais faz sentido um time skip em One Piece, de um jeito completamente inesperado. Hoje vamos falar sobre como isso pode acontecer, as mudanças drásticas que o mundo sofreria e também qual seria a lógica por trás dessa decisão. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek, já deixa o like, já se inscreve, uma teoria, uma análise, tudo junto aqui da minha própria cachola. Recado importante, tá? Lá no nosso Instagram, collab com a Jusenha, que a gente fez a receita de torta de cereja do Barba Negra, ficou divertido demais, então clica no link aí, deixa um comentário, fala que foi mandado aqui diretamente pelos raiz do YouTube, mostra a presença dos raiz do YouTube lá no TikTok, lá no Instagram, e é isso galera. Ó quem mandou um recebidos aqui, ó, Fandom Box, mandou a nossa querida Nami aqui, ó, do live action, nossa querida Emily Rudd, muito legal aqui, ó. Tem outros, não vou nem abrir em homenagem a box, mas se quiserem ver ali um unboxing mais completo, checa no Instagram e lá eu faço. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve e, Alanzito, chama a vinheta. Quem é Louis Arnaud? Primeira menção do Louis Arnaud é no capítulo 115. Ele é a pessoa que deu nome a Little Garden. E como a gente sabe disso? Porque, basicamente, ele é um explorador que também foi um dos autores de uma coletânea famosa no mundo de One Piece, chamada de Brag Man, ou, numa tradução livre, Os Homens que se Gabam. Lá, vários exploradores e suas experiências são relatadas e algumas vezes são citadas durante a história do mangá. Mas, mais específico sempre, o Louis Arnaud, que aparentemente foi o responsável pela parte da geografia das ilhas desse livro. Essas informações estão bem detalhadas lá no SBS do volume 42, quando perguntam Oda sobre os Bragman e sobre o Louis Arnaud. Então, quando a gente tem uma citação como a do capítulo 1132, que abriu esse vídeo, você pode ter certeza que é uma referência a esse livro que é canônico dentro do mundo de One Piece, né? Esse Bragman. Então, se existe uma citação descrevendo Elbaf, como essa que a gente viu ali no capítulo 1132, que eu citei no início do vídeo, pode ter certeza que ela vem dos Bragman, que é essa coletânea. Inclusive, a gente consegue imaginar outras figuras da obra que podem ter participado também, como o próprio Willy Galum, que é citado ali em Skypiea. De qualquer jeito, o precedente está aí. O Louis Arnaud, há pelo menos 150 anos atrás, estava navegando no mundo e estava deixando a sua marca na história. Mas em relação ao time skip, vamos para um ponto mais prático agora. Por isso que chegamos no ponto número 2, porque faria sentido. A verdade é que um recurso de passagem do tempo artificial em One Piece seria um prato cheio, porque eu acho que o Oda ia conseguir solucionar vários problemas que a gente está tendo agora, justamente porque a gente não está com tempo. Mas antes de entrar especificamente no caso de One Piece, eu quero citar um dos meus atores favoritos, que é o George R.R. Martin, o nosso querido Grrr de Game of Thrones. Eu não sei exatamente de quando é a entrevista, mas um fato muito falado no fandom de Game of Thrones é que o Martin queria demais fazer um time skip de 5 anos na história, o que faria total sentido, porque no livro original, a Daenerys começa com 12 anos, o Jon Snow com 13, o Robb Stark tem só 15 e aí já tem que liderar exército, a Sansa tem só 11, a Arya tem 9 e tem que virar uma assassina, fora o Bran que só tem 8 anos de idade. Eles são todos muito novinhos. E mesmo num contexto de escrita fantástica, em um mundo medieval que é mais duro, que é mais bruto, que é mais realista, entre aspas,
o Martin sabia que as idades eram ainda bem jovens. E entre o livro 3 e o livro 4, na cabeça dele, ele ia conseguir fazer um time skip de 5 anos. Então, a Daenerys ia pular para 17, 18, o Jon Snow ia ter 19, o Robb Stark poderia ter até 20. Ia ser ali um livro sobre as crianças que viraram adultas e como o mundo mudou. Mas ele não conseguiu fazer isso, não deu para encaixar na época, alguns enredos ficaram muito difíceis, não iam mais conversar, ele tentou pensar em reduzir para 2 anos só, mas mesmo assim não ia dar certo e ele acabou jogando fora essa ideia. Por que eu tô falando isso agora? Porque o livro 4 foi dividido em 2 livros, né, que virou o livro 4 e o livro 5, que a gente tem hoje em dia, e desde então nunca mais o Martin conseguiu desatar esse nó, e a gente está na expectativa do próximo livro até agora. Isso vai acontecer com Oda? Óbvio que não, nem se compara. Mas às vezes existe um timing específico que uma solução que pode parecer brusca talvez realmente fosse uma solução. Obviamente também a galera só discute tanto isso porque eles querem um livro novo e não sai o livro novo, eles acham, né, a gente fica tirando pelo de ovo pra saber o que poderia ser ou deixar de ser. Fato é que agora é One Piece e o time skip em One Piece ia ser bem diferente. Se de fato existe um fenômeno temporal em Elbaf, o Oda pode reorganizar o mundo como ele bem entende. Cenários que estão lentamente sendo construídos podem já ter passado do clímax e, mesmo lutando tanto e conseguindo uma grande vitória, as coisas poderiam estar ainda piores para os Chapéus de Palha, que parece que era o cenário original que o Oda tinha em mente. Com a escalada do Barba Negra desde o início do mangá, se intensificando agora que ele virou imperador, esse seria o momento para o Oda fazer com que ele desse vários passos à frente em seu plano, o que nos guiaria diretamente para a guerra final e a corrida até o One Piece. O que nos leva até o ponto 3, exatamente o que aconteceria. Tem alguns enredos a serem desenvolvidos que parecem meio, entre aspas, atrasados em relação ao resto da obra. Mas o interessante é que não é muita coisa. Então, eu imagino que esse time skip seja relativamente curto. Talvez o tempo passado em Elbaf se transforme em 3 ou 6 meses no mundo externo, que é mais que suficiente para ter mudado tudo de vez. Imagina só, a gente vive aí o próximo ano 2026, início de 27, Elbaf, guerra, e Mu, gigante, mais enredo, mais plot. Quando termina tudo, a gente descobre que o Barba Negra está 6 meses à frente no tempo e ele conseguiu fazer muita coisa para prejudicar o mundo e, claro, o sonho do Luffy. No final de Egghead, tivemos um enredo que estava sendo preparado desde meados do capítulo 600, sendo, entre aspas, ativado de uma vez por todas. Caribou, depois de ser uma espécie de refém alívio cômico do Chapéu de Palha por várias sagas, se aproveita do caos e também do quão pouco o bando ligava para ele para escapar. E é aí que uma oportunidade de ouro aparece. Muita gente não se lembra, mas o Caribou é um dos super rookies de Sabaody, com 210 milhões de berries de recompensa. E em sua carreira pirata, um vilão especial se tornou seu ídolo, Marshall D. Teach, ele mesmo, Barba Negra. A partir daí, o Oda já deu a entender que os segredos acumulados na jornada do Caribou vão servir muito ao Teach, porque agora ele simplesmente sabe que 1. Shirahoshi é a Poseidon, uma das armas ancestrais. 2. Pluton, a outra, se encontra em algum lugar de Wano. Recentemente a gente viu o Teach lá em Hatinuso. Depois do ataque do Garp, ele acabou perdendo o Kobe, mas conseguindo o herói da marinha em troca, que ele já identificou que é uma moeda melhor. E aí nesse mesmo capítulo 1126, ele conversa com o Lafté, que o atualiza do cerco em Marijoá e do desespero crescente dos Tenryubitos. Então o cenário atual político do mangá é: nós temos 4 imperadores, mas desses 4, só um é uma verdadeira ameaça pro Luffy. Shanks e Buggy não vão entrar realmente ali como vilões que vão impedir o Luffy de chegar ao One Piece. Pelo menos não agora na história. Enquanto isso, Barba Negra tem vários enredos acontecendo ao mesmo tempo. Todos que apontam para um fortalecimento e uma escalada absurda em nível de poder. Mas algo que o Barba Negra não tem é tempo. Seria muito estranho em um tempo cronológico normal do mangá, mesmo que o Chapéu de Palha fique em 1 ou 2 semanas no total em Elbaf, que nesse tempo o Teach consiga alcançar todos os seus objetivos. A Grand Line como um toda é super gigante, super vasta, então ir de Marijoá para a Ilha dos Tritões, voltar para Wano, depois passar em Elbaf, é muito tempo que demora, e o Barba Negra faz isso tudo, mesmo com a sua frota, o seu almirantado e seus capangas, seria praticamente impossível. Inclusive seria especialmente estranho porque não daria tempo de ter a reação dos Chapéus de Palha para cada acontecimento. Eles estariam focados na batalha em Elbaf. Mas existe uma alternativa na história que guarda esse impacto revelador e também auxilia o ritmo da história. Se tivermos uma leve distorção temporal que garanta ao Barba Negra tempo e poder suficiente para concluir seus planos,
Poderíamos comemorar a vitória na Batalha de Elbaf, conseguir a amizade, a aliança do povo guerreiro gigante, os conhecimentos, quem sabe até informações sobre Roadstar, o Homem da Cicatriz das Chamas, conselhos do Gaban, que ele avisou que ia dar, aquela vibe, festa, triunfo de Chapéu de Palha, aê, o Sop com o Haki do Rei, Sanji com o Haki do Rei, aê, Zoro dominou o Haki do Rei, aê, agora o Chapéu de Palha... Drama, dor e caos. Toda a alegria vai ser cortada pela brutal realidade e um conselho não ouvido e não lido. Louis Arnaud, no final, vai ter razão. No final de tudo, imagina o Chapéu de Palha passando ali no antigo Bar da Ida, pegando um jornal e descobrindo que se passaram mais de 3 meses desde que eles chegaram na ilha. Muito mais do que deveria ter passado normalmente. Tempo suficiente para o Barba Negra invadir a Ilha dos Tritões, sequestrar o Tira-Roxa e possivelmente render até um ano. E para quem acha que ele não teria nível de poder para isso, só o Barba Negra já bastaria. Mas, com o auxílio do Kuzan, a gente sabe que não levaria muito tempo até eles subjugarem todos os combatentes de cada território. Em teoria, se for uma coisa tipo 3 ou 6 meses, daria até tempo do Barba Negra expulsar os revolucionários de Marijoá, liberar o cerco e talvez buscar alguma barganha com o Imu. A gente sabe que vai ter algum enredo sobre isso, a gente só não sabe como, mas dá pra especular. A verdade é que dá pra ver o início dos planos do Barba Negra, mas não dá pra ver o fim. Especialmente quando falamos da sua relação com o Imu. Como vai reagir o filho de Shebek, David Etit, perante o assassino do seu pai? Ele vai saber, inclusive, que é filho de Shebek, ele vai ter descoberto em algum momento, ele vai abraçar uma aliança, ele vai se vingar, ele vai se submeter? Tudo isso ainda está no ar. Mas o flashback recente de Elbaf vai dar um abalo sísmico na história. Eu tenho certeza que vai afetar muito o Barba Negra. 4. Qual seria a ponte entre Elbaf e esses acontecimentos? Em relação a esses enredos que ainda estão se entrelaçando, o Oda deixou um telefone sem fio como grande pista para o futuro. Quase que literalmente, né? É o Dendemushi especial de Elbaf, que sobrevive ao frio e ao mesmo tempo é ativado por voz. Dispositivo mega conveniente para o Loki conversar com Moça, que esconde a verdadeira identidade de alguém que é da Ilha dos Tritões. A gente já falou isso aqui muito no canal, mas vale repetir. Moça vai ser de lá. Nos flashbacks recentes que mostraram o país, tanto do Roger quanto do Shebek, Netuno e Tira-Rocha são referidos como Moça, mesmo nome que Loki chama seu interlocutor pelo Dendemushi, trazendo a ideia de emaranhado, felpudo, peludo, bagunçado, uma expressão que o japonês traz. E esse personagem misterioso é mega importante pro Loki, num nível emocional. Ele foi quem segurou a sanidade mental enquanto Loki estava acorrentado, sendo odiado por todos, assumindo um crime que ele de fato não cometeu. Como pela cronologia pode ser tanto o Netuno, que tem o próprio cabeção felpudo, ou a sua filha Tira-Rocha, que foi referenciada como Moça pelo Roger no flashback do Oden, o fato é que talvez Dendemushi nunca mais toque. Porque nos capítulos antes do flashback, antes do Loki ser solto, ele conversou por uma última vez com Moça, que parecia estar em apuros, sendo atacado por algo ou alguém. A chave final do One Piece é o tempo. O Oda tem se mostrado ano após ano um pouquinho mais preocupado com o ritmo da história e a sua própria saúde, além de outros detalhes que apontam para o final de One Piece. O timeskip de Elbaf faz muito sentido e pode solucionar alguns problemas para o Oda e quem sabe até não fazer com que ele literalmente ganhe anos de vida para aqui fora entregar o melhor final do melhor mangá de todos os tempos. E galera, comenta aí o que vocês acharam. Minha opinião pessoal, obviamente, é que seria interessante sim um timeskip, se fosse bem feito, né? Óbvio que isso é coisa muito forçada, muito ruim no roteiro, eu não ia gostar, mas como já tem algumas referências a isso, eu acho que ia estar bem aberto a aceitar uma possível bolha temporal em Elbaf. O tempo é vital. A gente sabe que existe a Toki no Mi, a gente sabe que ela veio do passado, a gente sabe que agora o Imu falou que Elbaf é dos D, a gente sabe que Davy Jones é uma figura do passado que até agora não tinha sido muito trabalhada, mas que veio quente, tem muita coisa aí pra acontecer no presente, no passado, no futuro, ir aonde for. Quem não lembra de Digimon Tamers, né? Então galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e valeu! Pode, Palha, Secreto, tô amando Chainsaw Man parte 2, não sei quem tá lendo, mas o demônio da guerra acabou de evitar de lutar com o Chainsaw Man porque ele ia atropelar um pombo gordo que ela gosta de pombo gordo, gente, ela gosta de aves gordas. Só pra assistir nenhum pra você que não tá acompanhando, mas mexeu com o coração aqui do fã.
Então, muito obrigado. Eu adoro essa ave aqui. Como é que é o nome dessa ave aqui maravilhosa? Urutau gigante, né? Great Putu em inglês, né? Essa ave brasileira aí que é a Uru. Um beijo, gente. Tchau.